o povo escolhido, o povo eleito por ele, para ser sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, vai conduzir esse povo pela lei, não pela graça. Por que agora é lei e não graça? Primeiro, porque se colocasse a graça aplicada aqui, não haveria liderança, não haveria ordem. Imagine uma benevolência de Deus em todas as circunstâncias, situações que tivesse acontecendo no deserto, da dimensão da graça, agora. Agora era um momento que Deus tinha que chegar, não, olha, vocês têm que ter regras, normas para viver em sociedade, regras, normas para viver em comunhão comigo, regras, normas para viver em família e regras, normas para servirem como liderados de Moisés. Aí até tinha, claro, a lei mosaica, que era uma estrutura de lei de cultural e sanitária, principalmente, para questão de saúde de uma vida no deserto. Tudo isso também foi pensado e foi projetado como lei. Não era só a lei do decálogo, era a lei moral, era a lei mosaica e era também a lei cerimonial. Eram conjuntos de leis, né? Eram conjuntos de leis. E aí, claro, eu coloco aqui 3 questões importantes. Proporcionar uma norma moral, uma ética, um comportamento, demonstrar a santidade de Deus e mostrar à humanidade que o seu estado de pecaminosidade, transgressão, teria agora que ela passar por regras para viver. Teria agora que ela cumprir toda uma normatividade para poder se encaixar dentro do padrão que Deus tinha estabelecido e queria que eles viessem a cumprir, a desenvolver na vida deles. Agora é a hora de cumprir um padrão proposto por Deus. Por isso da lei. Então, essa era a razão da lei. Imagine sem a lei, como que seria essa situação do deserto. Sim, moço Nomar. Vamos só, como se diz, parafrasar, né? Vamos imaginar. Se você não tem um aspecto punitivo, ninguém cumpre a lei. Se você não pagar a multa, você passa correndo na lombada, não é? Ué. Aí eu estava falando com a Leila aqui. Quando Moisés subiu lá para o monte para receber a ordenança dos 10 mandamentos e tudo mais, ele levou quanto tempo? 30 dias, se não me engano? Quase 40 dias. Quase 40 dias. Se Deus quisesse, ele fazia em 5 minutos, não fazia? Mas foi uma oportunidade, um tempo que sobrou para o povo se rebelar. E isso ficou muito claro posteriormente para o povo que vai ter punição. E teve para aqueles rebelados, né? Então, aí entrou o temor de Deus, do meu ponto de vista, né? As pessoas até então tinham conhecido a bondade, o extraordinário de Deus, mas não o Deus que cobra do seu próprio povo também, né? Agora, com o advento da lei, eles já têm, peraí, tem que obedecer. E Do ponto de uma vista. questão muito importante, sabe, moço Nomar? Eu até depois vou enviar para vocês, se vocês quiserem. Eu até gravei uma aula hoje sobre esse assunto para alguns alunos meus que fazem mestrado, que a estrutura jurídica de Israel tornou-se uma forma de vida que ela foi a base propulsora da cultura judaica. Por isso que veio o Talmud,
que era uma estrutura de leis, de 613 mandamentos. Depois veio os mitrashins, que eram as interpretações ou os comentários da lei. Depois veio a Guemara, que era a lei jurídica pautada na lei mosaica, que, na verdade, essas estruturas, que mais tarde foram até denominadas de tofetãs, eles tornaram-se a base propulsora para compreender a cultura judaica, que é uma cultura que você, chegando em Israel, você vai ver uma cultura que ela segue um padrão de zelo, de uma sagralidade, a partir não só da vestimenta, não é só a forma como se veste, mas a forma como se sentam na mesa da refeição, a forma como são gratos pelo dia, pelo pão, como consideram-se sagrado o ato da refeição, como é cumprido todo um ritual para o casamento, todo um ritual para questões sociais, festivas. Então, se você for ver, é um povo que você entra ali, você vê que é uma outra realidade social, aonde há uma ética, que seria a ética judaica, que é referência de separatismo para as outras culturas que vivem aqui na sociedade do Ocidente. Seria quase que uma cultura milenar, separatista e totalmente contraditória, mas que você vê que eles seguem isso porque até hoje, para eles, aquilo ali é sagrado. E se quebrar qualquer que seja item desses mandamentos, dessas leis, a punição, até hoje, ela é muito pesada. É uma forma de vida regrada que eles têm de medo, de temor. Nós usamos o nome de Deus, né, em vão. Nós usamos o nome de Deus em vão. Eles são proibidos de usar o nome Yahvé. Yahvé é um nome que só pode ser usado na sinagoga. O homem com o quipá, a mulher com o véu. Senão, não fala. Fala Hashem, fala Adonai, mas não fala Yahvé. Yahvé é sagrado. Se eu falar em público, só posso ser consumido. Existe até hoje esse temor, né? Agora, uma coisa que eu sou contra e não concordo, é judaizar o cristianismo. Eu falei isso esses dias atrás. Judaizar o cristianismo. Porque tem muitas igrejas hoje, judaizando o cristianismo. Pastores, né, usando estola, usando quipá, né? Aí coloca lá uma roupa judaica, vai para o púlpito agora. Ué, que isso, irmão? Você não está em Israel e nem é judeu, e nem está sob a lei. Se deixar, vão circuncidar. Não, tem umas coisas aí que está acontecendo na igreja hoje, brasileira, que estão achando que estão vivendo
a verdadeira religião, mas estão fazendo é vexame. Vamos em frente. Depois do decálogo. Então, a importância do decálogo e o seu significado. A importância, primeiramente, é que o decálogo se constitui não só dos 10 mandamentos, mas se constitui o centro da vontade de Deus para Israel. No sentido de conduta, no sentido de moral e, principalmente, no sentido de separar, de santidade. O termo kadosh, santo, é o termo aplicado nesse decálogo. Padrão para você se tornar santo e ser santo como eu sou santo é observar os meus 10 mandamentos. Observar e ter a sua vida de acordo com esses 10 mandamentos. Então, o significado seria a forma ou o padrão de Deus para o seu povo. Padrão de Deus para o seu povo. 10 mandamentos, 10 ordens, que são os 10 pilares para uma vida conforme Deus requer o seu povo. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e assim vai. Não adulterarás, e assim vai, né? Sim. Uma curiosidade. Na opinião do senhor, Deus escreveu nas tábuas com as próprias mãos, como é dito? Ou Moisés cunhou a escrita nas tábuas? Não, Moisés cunhou a escrita nas tábuas. Existe o